Você que já acompanha o canal há algum tempo já conhece muito bem a lenda dos vampiros e uma de suas prováveis origens. Assim como eu falo nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima. Se você ainda não viu, veja. E também muito provavelmente você já conhece, ou no mínimo já viu alguma coisa sobre a lenda do Conde Drácula. O vampiro mais famoso da história. Mas há outro vampiro muito famoso também, quem sabe tão famoso quanto o Drácula. E talvez ainda mais cruel que ele. E na verdade é a lenda de uma vampira, a Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta, cuja história é assustadora, envolve rituais macabros de banhos de sangue e o mais impressionante, é uma história real. Ela existiu de verdade. Você quer conhecer a história da Elizabeth Bathory, a Condessa de Sangue? Então já dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque se você não se inscrever, talvez a Condessa faça uma visitinha para você essa noite. E acredite, você não vai gostar disso. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Bravo. Eu sou o Caio Bravo, sou escritor, roteirista e adoro histórias assombrosas de vampiros, principalmente quando elas são inspiradas em personagens reais, como por exemplo a história do vídeo de hoje, a história da Condessa Elizabeth Bathory, que é real e é tão assustadora que eu fiquei em dúvida se colocava ela na playlist de Mitos e Lendas ou de True Crime, dos crimes verdadeiros. Elizabeth Bathory, ou Isabel na grafia em português, nasceu em 1560, ou seja, há quase 500 anos, na Hungria. Ela veio da família Bathory, uma família bastante antiga, nobre e muito rica. Era uma época onde a nobreza era a principal fonte de poder da Europa, onde existiam reis, condes, castelos e tudo mais que a gente conhece. Na verdade, um dos tios da Elizabeth Bathory era nada mais nada menos do que príncipe da Transilvânia. Sabe quem mais era da Transilvânia? O Conde Drácula. Aliás, algumas fontes indicam que a Elizabeth Bathory pode até mesmo ter um certo grau de parentesco com o Conde Drácula. Na verdade, com o Conde Vlad Tepes, que é o homem que deu origem à lenda do Conde Drácula. Bem, quando criança, a jovem Elizabeth sofria constantemente com fortes convulsões, que possivelmente eram provenientes de alguma doença causada pela consanguinidade dos pais dela, que tinham algum grau de parentesco. Bom, vale lembrar que na Europa, como eu disse antes, ela era regida por reis, por condes e pela nobreza no geral. E para manter esse sangue nobre, era comum um casamento entre parentes, entre primos e até entre irmãos. Isso, como a gente bem sabe hoje, gerava muitos problemas genéticos. Então essas convulsões da Elizabeth podem sim ter sido causadas por essa consanguinidade dos pais dela. Alguns outros especulam que pode ser até mesmo por esse motivo que a Elizabeth tenha adquirido problemas mentais que levaram ela a cometer os futuros atos horrendos. Desde muito nova ela era extremamente vaidosa e cheia de, digamos, desejos. Tanto que ela ficou grávida aos 14 anos de um camponês. E detalhe, ela já era noiva de um nobre. No final das contas, o bebê nasceu e foi entregue a uma família de outros camponeses. E a Elizabeth se casou enfim com esse nobre prometido aos 15 anos de idade, como era comum nessa época. Anos mais tarde, o seu marido, então com 19, 20 anos, foi à guerra liderar algumas tropas, alguns exércitos. Porque, afinal de contas, com tanta nobreza ali na Europa, num espaço relativamente pequeno de terra, era comum as guerras entre esses nobres. Então, tinha guerra meio que o tempo todo. E por isso, a jovem Elizabeth, de 16, 17 anos,
ficava muito tempo sozinha em seu castelo, e foi nessa época que as crueldades começaram. A condessa, alegando muitas vezes estar entediada, punia constantemente os seus criados, os funcionários do castelo, tanto por algum descuido ou incompetência por parte deles, quanto por puro sadismo, por puro prazer. Ela fazia muitas leis, muitas regras que eram às vezes impossíveis de serem cumpridas o tempo todo. Então, quando um criado não cumpria essas regras, ela, punia ele com muita tortura. Ela frequentemente inventava e produzia situações falsas para levar os seus criados, os funcionários, ao erro, para ter uma desculpa para conseguir punir eles com tortura física e psicológica. E isso incluía enfiar pequenas agulhas e alfinetes por baixo da unha desses criados, nos mamilos e onde mais doesse. Ela batia neles constantemente com varas e deixava vergões fortíssimos e muitas vezes até abriam cortes, obrigava eles a andarem nus por fora do castelo, mesmo em meio àqueles invernos mais rigorosos e frios da Europa, quando tinha tempestade e neve, e muitas vezes os servos, os criados dela, morriam de hipotermia. Ela aprisionava eles nas masmorras dos castelos, deixava sem água, sem comida e etc, etc, etc. A coisa só piora. Como eu disse, muitas vezes essas torturas acabavam em morte e a jovem condessa, com 18, 19 anos, não sentia nenhum remorso dos seus atos. Pelo contrário, ela sentia até um prazer, um sádico e cruel prazer. Havia uma tortura em particular extremamente cruel que o seu próprio marido ensinou para ela em uma das vezes que ele voltou da guerra para o seu castelo. E essa tortura consistia em cobrir o corpo de uma vítima com mel e deixar ao relento no meio da floresta para os insetos devorarem a pessoa aos poucos. Olha o nível de crueldade e sadismo que chega essa mulher. Alguns anos mais tarde, o seu marido eventualmente faleceu e ela se mudou para um outro castelo da família em uma região próxima ali da Europa. E nesse segundo castelo, que ficou muito conhecido, foi onde ela cometeu os seus atos mais cruéis, mais aterrorizantes, que ficaram famosos na história. Você está ansioso para saber sobre as coisas terríveis que a condessa Elizabeth Bathory fez? Então dá uma olhada nesse livro aqui. A Condessa de Monte Caspio é a continuação desse outro livro aqui, O Barão de Monte Caspio. Nessa sequência nos é apresentado a Dama de Vermelho, a misteriosa mulher que apareceu no meio da madrugada na aldeia e que é a condessa que de alguma forma está envolvida diretamente em todas as calamidades que cercaram a aldeia de Monte Caspio. A condessa e a Dávola, a sua dama de companhia, chegaram na aldeia logo antes da terrível tempestade que assolou o lugar e também de todos os outros acontecimentos pós essa tempestade. A fome, a miséria, as criaturas assombrosas que rondam o lugar. Então, se você curte uma fantasia sombria ao estilo Game of Thrones, que tem alguma base na realidade, leia o livro A Condessa de Monte Caspio. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Como eu disse, o marido da Elizabeth Bathory faleceu e após isso ela conheceu Ana Darvulha, uma figura muito importante para os eventos a seguir. Essa Ana Darvulha, segundo os relatos das pessoas que estavam próximas ali do local, seria na verdade a companheira e amante da Elizabeth Bathory. Diziam que ela meio que surgiu do nada e que ela era praticante de bruxaria e de magia negra e que teria ensinado diversos desses rituais macabros a Elizabeth, inclusive o famoso ritual de banhos de sangue, que foi praticado muitas e muitas vezes por Elizabeth com o intuito de deixá-la mais jovem e mais bela. Para isso, ela e a sua companheira Ana Darvulha atraíam jovens camponesas até o castelo
tiravam sua vida e enchiam uma banheira com o seu sangue. Elizabeth então tomava banho nessa banheira de sangue e acreditava que a cada vez que fazia isso ficava mais jovem e mais bela. Muitas e muitas jovens foram sacrificadas para esse ritual extremamente macabro. Além disso, algumas vezes a jovem condessa chegava a beber o sangue dessas vítimas, talvez não com o objetivo de alcançar a juventude, como era o caso dos banhos de sangue, e sim por puro sadismo, para saciar os seus desejos mais infames, os mais cruéis e profanos desejos. E o pior de tudo é que várias pessoas dentro do castelo, desde os criados, funcionários e até pessoas próximas, amigos que frequentavam o lugar, sabiam de todos esses rituais, sabiam dessas coisas que aconteciam dentro e não falavam nada. Eles não iam até as autoridades, até a polícia, a guarda local falar ou fazer alguma coisa. Afinal, a Elizabeth era uma nobre, uma condessa e de família nobre bastante influente. Ninguém queria correr o risco de, se delatar ela, poder sofrer as consequências por isso. Esse verdadeiro reinado de terror da Condessa Sangrenta durou por muitos e muitos anos. E acredita-se que centenas de pessoas, de jovens camponeses, homens e mulheres, tenham sofrido as piores torturas nas mãos de Elizabeth Bathory. Mas isso não duraria para sempre. Enquanto eram apenas os camponeses, as pessoas sem importância, quem sofriam esses abusos nas mãos da condessa, parecia que não tinha problema para as autoridades. Porém, quando o sadismo da condessa não ficou saciado apenas por esses jovens camponeses, e então ela partiu para fazer vítimas entre os membros da nobreza, foi que as autoridades começaram a se importar e a eventualmente fazer alguma coisa a respeito. Entre as suas vítimas começaram a aparecer jovens nobres que iam em festas no castelo e não voltavam mais. Então, com esses desaparecimentos dessas pessoas de famílias nobres, das famílias que controlavam a Europa, muitas investigações começaram e eventualmente chegaram até Elizabeth Bathory. Muitas testemunhas dos castelos da Elizabeth foram ouvidas e foi encontrado até mesmo um caderno que a Elizabeth escreveu contendo os nomes de suas vítimas, das vítimas dos seus rituais profanos. Supostamente haviam mais de 650 nomes, ou seja, se isso fosse confirmado verdade, mais de 650 pessoas pereceram nas mãos da Condessa de Sangue. 650, esse número é inacreditável. É muito mais do que o pior dos assassinos da atualidade. Para ter feito tantas vítimas assim, a Elizabeth não agia sozinha. Mesmo ela e a Ana Darvulha tinham alguns ajudantes em seus crimes. Os cúmplices dela também foram investigados e delatados pelas testemunhas. A maioria sofreu os castigos diversos quando foram condenados por esse crime, que incluíam decepar os membros, os dedos, as mãos e as pernas, e enforcamento e a morte propriamente dita. Enquanto a própria Elizabeth Bathory, para mim, teve a punição mais severa e, cá entre nós, merecida. Ela foi condenada à prisão perpétua numa masmorra de um dos castelos, sem ver ninguém, sem ver a luz do dia, sem sentir a brisa ou o mínimo vento. Numa cela extremamente pequena, escura, sem ninguém, cuja única coisa por perto eram as paredes que a cercavam. E assim ela permaneceu por muito tempo, com alguém apenas colocando por baixo da porta, por aquele espaço, eventualmente pratos de comida. Depois de um tempo que ela não respondeu, a cela foi aberta e descobriram que ela estava morta, finalmente, e muitos pratos ainda estavam lá intactos. Ou seja, ela morreu sem ninguém ver, sem ninguém perceber, sozinha nessa prisão horrível, num buraco fétido, imundo, claustrofóbico,
um lugar perfeito para alguém da índole dela. Você achou essa punição adequada? Eu achei. Porém, mesmo após a morte da Condessa, após esses acontecimentos terríveis, a história da Condessa Elizabeth Bathory dura até os dias de hoje e se tornou muito famosa ao longo do tempo. Essas histórias inspiraram lendas, inclusive lendas de vampiros, por causa desses banhos de sangue e de beber sangue, sendo considerada uma das vampiras mais famosas da história, além de inspirar muitas outras obras de ficção, como é o caso do livro A Condessa de Monte Cassio. E aí, você achou essa história interessante? Peculiar, macabra, mas ainda assim bem interessante? Se curtiu, então provavelmente você gostaria de saber a história do Conde Vlad Tepes, o homem que inspirou a lenda de Drácula. Deixa aqui nos comentários se você gostou e se você quer saber mais sobre a história do Drácula. Deixa um like no vídeo e não se esquece de se inscrever no canal. Afinal, o YouTube consegue dessa forma entregar mais vídeos desse tipo para você. Muito obrigado por ter ficado até aqui e vejo você no próximo vídeo.